Vascaíno do Cerrado. Mas, sendo sincero, a gente sabia que era difícil para o Flamengo passar. Tava todo mundo apostando mesmo no Al Hilal. A gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. E agora... Rapaz, na cara não, para não estragar o velório, né? O Rodrigo do Real Madrid soltou essa pérola aí hoje, depois da vitória do Real Madrid lá no Mundial, né? Que sabiam que o Flamengo não ia vencer e não estaria na final, né? Porra, aí é esculhambação, né? Bom, eu sou o Thiago Fontes, falo do canal Vascaíno do Cerrado, direto de Brasília. Se você acompanha o canal, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Se você chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, dá essa moral e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Vou falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Amanhã tem Copa de Portugal. O Braga enfrenta o Benfica, clássico português. 1,85 estão pagando a vitória do Braga. 1,30 no empate, 1,27 na vitória do favorito Benfica. O link para você fazer uma fezinha tá no primeiro comentário fixado. Clica, vai abrir uma janela, faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado. Só de você confirmar esse cadastro, você ajudou o canal e não gastou absolutamente nada. Quer fazer uma fezinha? O primeiro depósito ou Pix que você fizer, a 1xBet vai dar um retorno para você de 100% de bônus para você usar no site. Então botou 50, eles botam 50 de bônus para você usar, 100, eles botam 100, até o valor de R$ 1.200. Aí você vai constar a política de bônus para ver como é que é usado esse bônus. E a 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vamos de notícia. Eu vou começar com uma não tão legal, confirmada, uma lesão de grau 1 na coxa do Figueiredo, né? O jogador vai ficar cerca de 2 semanas de fora dos campos. Tem que ver o que está acontecendo, porque nesse início de trabalho, muita lesão em jogadores, né? A gente viu ali o De Luca, que se machucou no treino e ficou até de fora da pré-temporada, não foi para os Estados Unidos. O Bambu, que está lesionado. O Orediano, que primeiro falaram que sentiu dores depois do jogo contra o River Plate, e depois a Globo confirmou que foi uma lesão. Agora teve o Nenê também, né, que não foi para o jogo contra o Volta Redonda. Esse sim foi dores musculares, que logo no jogo seguinte ele voltou a campo. E o Figueiredo tá aí, o Figueiredo que ficou de... O Nenê eu acho que ficou de fora de 2 jogos também, se eu não me engano, hein? Porque teve um jogo lá, né, contra o Volta Redonda, que ele não viajou, e teve um jogo cá, que o Vasco jogou no Rio de Janeiro, a goleada de 5. Se eu não me engano, o Nenê ficou de fora também. E agora o Figueiredo vai ficar 2 semanas de fora. Tem que entender o que está acontecendo. Se estão pegando muito pesado na carga nos treinos, estão cobrando muita intensidade para a temporada. Se for, eu acho isso legal, porque uma das coisas que atrapalhou muito o Vasco nesses últimos anos foi a questão física, né? E acho que tem que estar voando para uma Série A. Agora tem que ter um limite para que não se lesionem tantos jogadores, principalmente no início de trabalho, né? Então tá aí o Figueiredo que vai estar de fora do clássico contra o Fluminense, contra o Botafogo, e não sabe quando que ele volta, né? Hoje rolou o sorteio da Copa do Brasil e o Vasco vai ao Amapá encarar o Trem, que é atual campeão amapaense, né? O Vasco que vai viajar para jogar contra o Amapá, e a primeira rodada é só um jogo, né? O Vasco tem ali a vantagem do empate. Se ganhar ou empatar, ele estará classificado. Aí a segunda rodada o Vasco vai jogar em São Januário. Não tem data marcada para esse jogo, mas será ali no dia 22 de fevereiro ou 23 de fevereiro, ou então no dia 1º de março ou 2 de março. Então tá aí os 4 dias prováveis que vão ser que vai ser marcado esse jogo entre Vasco e o Trem do Amapá, ali o encontro entre o Trem da Colina e o Trem do Amapá. O Vasco, que tem muitos torcedores no Amapá que ficaram muito felizes com a possibilidade de ver o Vasco de perto mais uma vez. Bom, curiosidades, o estádio Zerão lá em Amapá é o único campo dividido pela linha do Equador. Eu não sabia disso, soube hoje. A última vez que o Vasco encarou o time do Amapá foi em 2017 contra o Santos de Amapá, jogando em Natal, também pela primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco e o Trem de Amapá já se enfrentaram 2 vezes na história, uma em 1953 com vitória do Vasco por 5-0, 3 gols do França, o Maneca e o Vavá fecharam ali o placar, e em 87 vitória do Vasco com gols do Dinamite
e do Romário. Aí é de lascar, né? Vavá, Romário, Dinamite, e nos últimos anos, o que a gente tem, o calvário que o torcedor vascaíno tem sofrido, não é mole, né? Saber que a gente teve grandes jogadores, e hoje quando você fala em contratar um grande jogador para o Vasco, os caras acham que é coisa de outro planeta, né? Você vê o Hulk arrebentando no Atlético Mineiro, tá jogando, já meteu 2 gols, você vê o Soares lá no Uruguai, você vê no Grêmio, você vê os mulambos contratando grandes jogadores, você vê o Palmeiras, você vê... O Vasco é tão grande quanto esses times. Quando falar em grande jogador, Felipe Coutinho, Oscar, porra, esses caras não são nada. Se você for comparar o tamanho da história do Vasco, não é mais que a obrigação do Vasco ir atrás e contratar jogadores desse calibre. Né? Por isso que eu fico puto com o negócio. O torcedor acha que é demais a gente ficar cobrando contratações. Não, a gente tem que cobrar. Falaram que essa porra agora era bilionária, tinha dinheiro pra um caralho. Então vá pro mercado e traga as grandes contratações. Tá faltando ainda uns 3 desse naipe aí pra gente falar assim, agora eu boto fé nessa porra. Enquanto não trouxer, eu sou desconfiado de tudo relacionado a isso, tá bom? Mas é lógico que gostei das contratações, os jogadores que chegaram estão correspondendo, falta aí esse algo mais que eu falei aí agora, beleza? Então tá aí o Vasco que encara o Amapá, né? Já falei da história, já falei dos gols, agora eu vou contar para você o que tá pegando sobre as vendas de ingresso da partida de domingo contra o Fluminense, né? Hoje abriram para vender para o torcedor vascaíno, que esgotou em horas a carga no setor destinado ao Vasco e no setor misto. O Fluminense teve ali 5 dias para vender e não vendeu o que vendeu o Vasco hoje em horas. Agora, saiu uma matéria no Globo questionando o motivo pelo qual o Fluminense, e quem questiona é o Vasco, só liberou 50 mil ingressos para essa partida, porque a carga máxima é 70 mil. Será que é medo de ver que a torcida do Vasco vai estar muito maior do que a do Fluminense? Tem que saber por quê e tem que liberar ingressos se tem torcedores para ir para o jogo. Tem que estar com medo de quê? Não são os caras aí que tomam conta do Maracanã? Então é isso, né? Então parece que já vendeu mais de 30 mil ingressos para essa partida. Quando sair mais atualizações, se vai liberar mais carga de ingresso, eu trago aqui para vocês, beleza? Para finalizar o vídeo, eu vou deixar um cara aí que falou sobre a arbitragem do Brasil, comparando a arbitragem lá que tá rolando no Mundial de Clubes. Vou desejar para você desde já uma noite abençoada. Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço e com Deus e saudações vascaínas. O que ele vai falar aí agora, para mim, foram só verdades. É lá da Transamérica, um jornalista da Transamérica, a parte que fala de esportes. O Flamengo perdeu, dentre outras razões, porque ele foi submetido a uma arbitragem correta, o que ele não está acostumado aqui no Brasil. Traduzindo, se não ajudar, não vai, Calil? Aqui, você acha que os árbitros aqui do Brasil, Klaus, Daronco, Flávio de Souza, Wilton Sampaio, Voaden, eles marcariam 2 pênaltis contra o Flamengo e expulsariam o jogador do Flamengo? Estou devolvendo a pergunta a você. Você acha que isso aconteceria? Eu acho que não. Eu acho impossível. Eu também. Então ontem, quando o Flamengo sofreu o primeiro pênalti, o Gerson quis dar de malandrão. Ele marcou um pênalti contra nós, eu vou cair lá que ele vai dar o pênalti a favor. E o cara foi super correto. Que juiz bom, cara. Se esse juiz apitasse aqui no Brasil, ele seria o melhor disparado, correto, aplicou a lei que tem que ser aplicada. E o Flamengo está desacostumado a esse tipo de coisa. Parabéns, Calil. Assino embaixo. Se a arbitragem tivesse critério aqui, não pagasse tanto pau pro Flamengo, não ia ser cheirinho. Ia ser cheirão. Ia ser cheirão.